Não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Essa frase é atribuída a um dos maiores gurus da gestão e administração, William Edward Deming, considerado um dos percussores da metodologia PDCA no século XX. Anos mais tarde surge um brasileiro, engenheiro e um dos maiores consultores de gestão do Brasil, o professor Vicente Falcone. O Falcone é considerado um dos grandes responsáveis por disseminar a metodologia PDCA no Brasil. E não bastando isso, foi considerado em 2000 como uma das 21 vozes do século XXI pela American Society for Quality. Me chamo Luiz, esse é o canal Gestão e Melhoria e aqui falamos sobre livro de gestão, melhoria contínua, padronização e muito mais. Se você quer aprender a organizar melhor seu trabalho, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência no dia a dia, este vídeo é para você. Hoje vamos fazer um resumo completo do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia do professor Vicente Falcone. Escrito pelo próprio professor Vicente Falcone, este livro é destinado à operação de qualquer nível de empresa, podendo ser desde uma pequena loja a bancos, indústrias e até órgãos públicos. A ideia deste livro é ajudar o leitor a aprender e aplicar o modelo de gerenciamento da rotina no dia a dia da empresa, com base no ciclo de melhoria conhecido como PDCA. Em outras palavras, o Falcone aborda um modelo de gestão baseado em metas, que saem desde a alta gestão até o nível operacional, seguindo o ciclo de melhoria e padronização que andam lado a lado. E falando nisso, antes da gente começar a falar sobre como o livro é estruturado e como aplicar os conceitos neles contidos, é interessante a gente reforçar justamente o que significa o PDCA e o SDCA. O PDCA é uma sigla que vem do inglês, que significa plan ou planejar, de fazer, ou melhor, executar, C de check, né, que significa checar, ou melhor, verificar, e A de act, de agir. E embora tenham apenas 4 letrinhas, a ideia do ciclo de melhoria se baseia em definir um problema, quebrar ele em problemas menores, identificar as possíveis causas desses problemas, trabalhar na causa raiz e propor um plano de ação de forma a conseguir resolver esses problemas, melhor dizendo, essas causas fundamentais. Feito isso, nós verificamos os resultados e, caso estejam ok, nós padronizamos ou então temos que voltar de novo à etapa inicial e identificar de fato o que aconteceu. Nesse aspecto, o Falcone entende que um problema é um resultado indesejado e que pode ser definido do ponto onde estamos até onde queremos chegar. Já o SDCA é uma outra forma de ver o PDCA, só que agora um ciclo de padronização. A diferença está em relação à sigla S, que significa standardize, ou então padronização. A ideia deste ciclo é executar as atividades conforme um modelo padronizado, atuar identificando as causas dos desvios do processo através de diagnósticos e remoção das causas superficiais, checar se a remoção dos problemas identificados resolve o problema e voltar a executar a rotina conforme os procedimentos, ou rodar um ciclo de melhoria caso o problema seja crônico. Explicar então o objetivo do livro e de onde vêm suas bases, podemos falar como o livro é estruturado, como aplicar a metodologia e como realizar a leitura do mesmo. Então, como é que o livro é estruturado? Bom, o livro se divide em 4 fases, intituladas Entenda seu trabalho, Arrumando a casa, Ajustando a máquina e Caminhando para o futuro. Além disso, ele é dividido em 14 capítulos. Mas não basta simplesmente chegar e ler o livro na sequência, rapidão. Ele não é um livro que eu chego aqui, vou pegar o livro, começar a ler ele no final de semana, entender e tal. Nada disso. Primeiro que ele é constituído em vários tópicos. Além disso, ele é apoiado através de figuras e tabelas. Só que o grande diferencial é que é necessário uma discussão e aprofundamento em cada um desses tópicos e uma sequência certa de leitura para conseguir extrair o máximo de informação possível. E para que essa leitura e compreensão sejam possíveis, o Falcone traz aqui uma abordagem intitulada Método Kumbuka. Aqui no canal temos uma playlist completa dos 14 capítulos, onde falamos passo a passo, cada um deles, destrinchando. E no primeiro vídeo, intitulado Comece por Aqui, eu explico exatamente como funciona o método Kumbuka. Mas basicamente é formado um grupo de 4 a 6 pessoas e toda semana é reservado um horário de 1 a 2 horas, onde um capítulo do livro é lido. Porém, a ideia é que toda semana uma pessoa seja sorteada para iniciar a apresentação e a análise do livro. Dessa forma, todos têm a obrigação de ler, porque toda semana ela pode ser sorteada novamente. Então esse é o primeiro diferencial da leitura do livro. O segundo diferencial é que existe uma ordem. Inicialmente, a leitura é feita do capítulo 1 até o capítulo 7, e nesse momento é formado um plano de ação para arrumar a casa, organizar a sua empresa. Enquanto esse plano de ação se segue, volta-se ao capítulo 1 e lê de novo e faça essa discussão do capítulo 1 até o capítulo 14. Isso se deve muito porque do capítulo 1 ao capítulo 7,
a metodologia aplicada basicamente à unidade gerencial. E a partir do capítulo 8, o Falcone expande um pouco o que foi abordado nos capítulos anteriores, só que agora com a visão mais sistêmica, integrando os diversos níveis e hierarquias organizacionais. Em paralelo à leitura do livro, existe um cronograma com planejamento de atingimento de metas acompanhado à leitura do livro. Essa é a melhor forma de extrair o máximo que o livro tem a oferecer. Mas afinal, do que o livro trata? Bom, a partir de agora eu vou trazer em bem resumido, basicamente uma receitinha de bolo do que você deve fazer para implementar um gerenciamento da rotina na sua empresa, organização e etc. Então vamos lá. Inicialmente você deve entender a diferença entre cargos e funções, tarefas que agregam e não agregam valor, a definição de um problema, os tipos de problema, como por exemplo problemas localizados e interfuncionais, os papéis dos operadores, supervisores e gerentes, bem como se deve comportar em caso de processo dentro da sua normalidade ou em caso de aparecimento de anomalias. Com esses conhecimentos iniciais fixados, o Falcone sugere que você dedique seu tempo em 4 frentes principais, que são 5S, na organização do gerenciamento, na eliminação de anomalias e na padronização dos seus processos. Com isso, você terá uma visão geral do gerenciamento para manter os resultados e do gerenciamento para melhorar os resultados da organização. Quando se fala em gerenciamento para melhorar, o primeiro passo é identificar um problema do seu setor, estabelecer o estado atual, onde se deseja chegar e, com isso, estabelecer objetivos e metas. Com base nesse objetivo criado, você deve estabelecer um plano de ação utilizando uma ferramenta como o 5W2H e um prazo para implementação da mesma. Talvez nesse momento você venha me questionar: nossa, Luiz, mas eu já conheço um pouco do PDCA e onde é que tem análise de causa raiz, onde é que prioriza as causas fundamentais, tem um brainstorm, etc, etc. Calma, vá com calma. A ideia inicial aqui é entender, implementar, a gente está aprendendo. Então, nesse primeiro momento, escolha o problema, defina o objetivo, estabeleça o plano de ação e mãos à obra. Vai executando esse plano de ação. Vamos para o próximo. Paralela à etapa anterior, você estará padronizando o seu processo. A ideia aqui é mapear e construir fluxograma de todos os seus processos, começando, é claro, pelos processos que vão impactar nos produtos prioritários. A partir desse mapeamento e dessa construção de fluxogramas, você vai estabelecer quais são as principais tarefas críticas, e essas devem ser inicialmente padronizadas, isto é, construir um procedimento onde explique passo a passo de como executar aquela atividade e conseguir treinar os colaboradores nas mesmas. Seguindo a terceira linha de frente, você irá começar a organizar junto com seu time para iniciar a remoção das anomalias. Iniciando com a operação, a ideia é que dentro da normalidade eles sigam os procedimentos operacionais padrões e quando surgir uma anomalia, eles devem identificar e relatar para a supervisão, utilizando principalmente os seus 5 sentidos. Já a supervisão tem um papel de treinar a operação, acompanhar se estão executando os procedimentos dentro da normalidade e, em caso de anomalia, o papel deles é remover essa anomalia e fazer um relatório de anomalia, onde investigue a causa do principal motivo. E isso, é claro, deve ser acompanhado para que não ocorra. Enquanto o gerente ele tem um papel de treinar a supervisão, acompanhar os relatórios de anomalia e, caso surja um problema que se identifique como crônico, isto é, aquela causa se torne repetente, deverá rodar o ciclo de melhoria. Para estruturar os resultados do seu processo, seja aqueles que você deseja manter ou aqueles que você deseja melhorar, você pode se utilizar de gráficos sequenciais e histogramas. Agora, caso você já tenha um controle mais avançado de estatística, aí você pode atuar como um controle estatístico de processo, identificando questões de variação de situações dentro da normalidade, fora da normalidade, que é bem interessante também. Esses gráficos deverão trazer clareza e identificar quando o indicador fugiu do controle ou o caminho que está sendo feito para alcance da meta, como por exemplo um gráfico de projeção. Bom, a partir de agora você já tem a estrutura inicial do gerenciamento, onde seus processos possuem procedimentos, esses procedimentos deverão ser cumpridos pelos operadores, a liderança deverá acompanhar a execução dos mesmos, além do acompanhamento dos indicadores que representam o sucesso dos seus clientes. Em caso de algum problema, o supervisor deverá remover essa anomalia, fazer a análise do motivo que levou a essa situação e, caso ainda assim persista, deverá identificar a possível causa raiz através de um ciclo PDCA. Todo esse contexto que a gente apresenta agora para você é basicamente do capítulo 1 até o capítulo 7. Com essa estrutura bem enraizada, entendimento de como definir o indicador e como acompanhá-lo, agora avance pensando não somente o cliente final, como todo o ecossistema que o seu produto ou serviço vai impactar, os conhecidos como stakeholders, que são os clientes, acionistas, a vizinhança, ou seja, todos aqueles que vão ser impactados no processo. A ideia aqui é estruturar outros indicadores relacionados a, por exemplo, a segurança do seu produto, serviço, tanto interno para os colaboradores, como também para quem vai receber esses produtos ou serviços, a questão da moral, que mexe com a motivação interna das pessoas, da vontade de trabalhar, a qualidade intrínseca do produto, que é basicamente os indicadores iniciais que a gente mapeia,
onomatopeia, indicadores de entrega garantindo realmente que chegue no tempo que o cliente deseja e, é claro, o desejo de defeitos zeros, isto é, produtos com baixa variação e que não apresentem falhas e frustre no cliente final. E para que você garanta que esses indicadores se mantenham estáveis, a ideia agora é olhar para dentro do seu processo. Identifique itens que podem ser verificados e que garantam a entrega do seu produto. Esses itens são chamados de item de verificação e geralmente são associados à responsabilidade da própria operação. Um exemplo simples, se eu tenho um produto final, um bolo que tem várias características que tem que atender, como a altura, peso, a qualidade do próprio bolo, tempo de vencimento, eu posso olhar internamente meus processos, como temperatura do bolo, tempo de preparo, tempo de batida da minha massa, e por aí vai. Esses itens são chamados de item de verificação e devem ser implementados para garantir que o produto final tenha baixa variação e que o cliente fique satisfeito. Você pode se utilizar de ferramentas como, por exemplo, o próprio diagrama de Ishikawa, que representa o produto ou serviço na saída, que é a cabeça do peixe, e a parte das espinhas são justamente todas as possíveis entradas do seu processo. E para facilitar toda essa visão que estamos montando, você pode estruturar uma descrição de negócios. Lá você vai representar a visão, a missão, a descrição do próprio negócio, as pessoas envolvidas, os equipamentos e conectar fornecedores, insumo, o seu negócio, os produtos e os clientes impactados. Com tudo isso em mente, você tem que saber que esse livro ele coloca você na posição de gerente. E como um gerente, você vai ter que estar rodando o quê? O ciclo de melhoria ou o ciclo PDCA. Para que isso seja parte da cultura da sua empresa, da sua organização, a ideia é que você escolha 3 problemas, sejam eles 2 fáceis com possibilidade de serem resolvidos em até 3 meses e um difícil, com possibilidade de serem resolvidos até 6 meses. A ideia aqui é que seja um momento de aprendizado, onde as pessoas vão fazer parte desse processo de implementação do ciclo de melhoria, vão aprender com os resultados. O foco não é nem tanto o resultado indicador, mas a consequência é que em mais ou menos 9 meses a um ano, você já tenha 3 indicadores resolvidos no seu processo e uma cultura de melhoria implementada. Associado a isso, você pode trabalhar com o chamado círculo de controle da qualidade, que são o quê? São grupos bem localizados nos setores, onde as pessoas, os próprios operadores, por exemplo, eles se reúnem para resolver pequenos problemas das atividades deles. E aí, esse é um passo inicial que garante que a pessoa tenha um entendimento do que é uma melhoria, qual a importância. Além disso, você pode associar com programas de melhorias também, como, por exemplo, uma caixa onde sugestões, as pessoas têm alguma sugestão de melhoria, algum problema identificado, elas vão lá, anotem, de forma que podem ser implementadas melhorias. Ou tem um formato mesmo de um campeonato, uma coisa mais gamificada, onde você coloca um desafio e coloca as pessoas para resolver, de forma que elas tragam sugestões que muitas vezes a gente não está tendo essa visão macro, né? Pessoas que estão no chão de fábrica geralmente têm essa capacidade. Então, são a estratégia de começar a rodar e implementar um ciclo de melhoria e a cultura de melhoria dentro da empresa. É claro que muitas vezes é difícil a gente conseguir incluir a operação, trazer eles motivados para resolver os problemas. Então, para que isso seja feito, aí volta seu papel também de identificar todas as necessidades da operação que leva a formar um time motivado. Com isso, você pode se basear muito na pirâmide de Maslow, que apresenta as várias necessidades humanas que têm que ser supridas de forma que aumente a moral, ou seja, motive mais os colaboradores a fazerem parte desse processo de implementação de um gerenciamento da rotina com melhoria contínua. Agora que você já entendeu, dentro da sua unidade gerencial, a importância e como padronizar os seus processos, a ideia é que isso se torne algo mais sistêmico, envolvendo todos os níveis hierárquicos. Para isso, vamos trabalhar com o que chamamos de padrões gerenciais, basicamente para processos administrativos. Esse padrão, ele é um documento onde mostra todos os papéis e responsabilidades de cada nível hierárquico dentro desse sistema de gerenciamento da rotina e quais são os documentos, procedimentos, manuais que tem que ser aplicado em cada momento e para cada um dos responsáveis. E falando em padrão, também temos o mesmo escopo, só que agora na área de manufatura, o conhecido como PTP, Padrão Técnico de Processo. A ideia é que a gente faça uma análise dentro de todos os nossos processos, né, no nosso fluxo de transformação dos materiais, todos os indicadores que devem ser acompanhados e as suas faixas de valores para que garanta um produto com baixa variação e com alta qualidade. E a gente especifique em um documento nesse PTP as faixas de valores que cada um desses indicadores devem possuir em cada etapa do processo. Além disso, tanto colocar os responsáveis por acompanhar esses indicadores e as contramedidas em caso de desvio. Fica um documento bem completo, onde a gente consegue enxergar e é bacana que a operação consegue entender o que eles precisam acompanhar e as faixas de valores que eles têm que atender dentro do processo para garantir a entrega final do produto. Por fim, com toda essa estrutura montada, um sistema de gestão da rotina, onde cada um sabe seu papel, sua responsabilidade, acompanha os resultados que deseja manter, acompanha os resultados que deseja melhorar, roda ciclo de melhoria, a operação está envolvida, chegou a hora de olhar para um nível de 0 defeitos, 0 falhas, ou seja, a nossa agora a meta é base zero.
Através disso, uma metodologia que vai ajudar muito é a questão do Six Sigma, que será de grande ajuda para o alcance dos clientes. O vídeo de hoje é isso, então espero que você tenha gostado desse resumo. Vê a playlist aqui completa, aproveita se você ainda não adquiriu o livro, tem um link abaixo aqui que você ajuda o canal a crescer e dá uma força também. Pega aqui, vai lendo o livro, forme seu grupo, compra aí para a empresa, incentive eles a fazer essa aquisição, que é bem bacana e você só tem a somar, a crescer dentro da sua carreira profissional. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.